Boa noite, pessoal. Eu esperar aí alguém mais chegar para live que vai começar às 9 horas. A princípio não estava marcada essa live. Eu acabei decidindo fazer ela hoje por razão aí de algumas situações, como os meus livros que está chegando mais uma impressão aí de em torno de 1.000 exemplares do livro Operação Maçonaria ou Jesus Cristo e também do livro Curvas da Verdade.
Boa noite, pessoal. Espero que o áudio esteja bom para todos. A imagem é esse fundo mesmo, preto. Então, não irá aparecer nada no decorrer da live. Eu quero que quem participar depois da live possa estar enviando as suas dúvidas aí sobre o meu trabalho e as minhas redes sociais. Hoje, o que eu uso como alimento daquilo que eu escrevo e plataforma são várias redes sociais. O Instagram aí com um pouco mais de 4.000 seguidores, o LinkedIn com cerca de 11.000 seguidores, o Twitter com 1.200 seguidores, o TikTok, que estou começando agora, com um pouco mais aí de 100 seguidores, e o YouTube, que eu estou começando a alimentar ele no mínimo 2 vezes por semana e que está aí apenas com 44 seguidores. Tenho a página aqui do Facebook, tanto do perfil, que tem 5.000 amigos e 500 seguidores, e também escritor Joacir Dal Soto. Antes eu tinha outras páginas, mas como dava muito trabalho para alimentar com frequência cada página, eu acabei me limitando só a essa página, escritor Joacir Dal Soto, que hoje tem aí quase 9.000 seguidores. A ideia aí é até final do ano, a meta é chegar aí aos 15.000 seguidores. Então, não trabalho com impulsionamento quase no Facebook. Até hoje, acredito eu que eu coloquei mais de R$ 500 na página do Facebook como impulsionamento. Hoje, nos últimos 3 meses, eu venho com um alcance das minhas publicações aí de quase 300.000 pessoas ao mês. Então, através aí de alguns grupos, comentários, que é um feedback interessante que o escritor acaba tendo nas redes sociais, e conversas no privado que as pessoas solicitam sobre os temas que eu coloco, tem crescido muito isso. Então, os livros aí que eu tenho hoje publicados, o Curvas da Verdade, 2015, e o Operação Maçonaria ou Jesus Cristo, 2019. Eu fiz um pedido agora de 1.000 exemplares e eles estarão chegando até Caxias do Sul, que é onde estou morando. Eu morava em Lages, Santa Catarina. A partir de Caxias do Sul estarei enviando aí de acordo com alguns pedidos que eu já tenho, principalmente aí da Bahia, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro. Estarei enviando pelos correios os livros para vários locais aí do Brasil. Eu solicito que quem tem interesse em adquirir os livros, por ser uma quantia limitada impresso que eu peguei, que faça aí um Pix ou uma transferência, depois chama aí no privado. Deixei aqui nos comentários já o número de Pix e o meu contato pessoal. Então, ou quem não queira um contato pessoal e um livro autografado, eu peço que entre no site da editora Multifoco e lá você vai receber aí para qualquer lugar do Brasil. Eu tenho os livros disponíveis para venda também nas Americanas, Casas Bahia, Submarino, vários sites aí de vendas, as principais plataformas de venda hoje do Brasil. A minha editora Multifoco acaba disponibilizando os meus livros. Isso faz com que quando a gente vá num programa, por exemplo, de TV, que nem eu já dei entrevista para TV fechada, você consiga, vamos dizer assim, alguém digita lá o nome, aparece com facilidade no Google para as pessoas buscarem. Eu acredito muito nessa questão. Eu acho não de você forçar uma venda com marketing, porque você observa hoje na música ou na literatura, automaticamente as pessoas acabam tendo um grande projeto de marketing e muitas coisas que não são boas acabam vendendo. Então eu acredito nesse trabalho quase artesanal que a gente faz e automaticamente você consegue ir crescendo através do teu esforço, do teu contato com os leitores. Seja bem-vinda aí, Isabel, que sempre está acompanhando, curtindo e compartilhando aí as minhas postagens. Meu grande amigo Heron Terêncio aí, que até morou comigo um tempo. Obrigado aí pelo elogio, Heron. Você é um cara bacana aí.
ficou aí 6 meses lá em casa, né? No tempo que morava na cidade, vamos dizer, do frio, Lages, Santa Catarina. A gente trocou várias ideias aí, aprendeu muito um com o outro. E eu acredito que essa troca é o que torna a nossa vida mais interessante. E quando a gente lembra do que a gente já passou, é um respeito com a nossa história. Automaticamente isso nos alimenta para que a gente consiga fazer o nosso melhor e ter mais amor pelo destino e trazer sempre coisas grandes pela vida. Então, sobre as minhas redes sociais, eu acho que é um contato que a gente consegue ter um alcance muito grande de uma postagem. Esses dias aí eu escrevi um texto sobre ansiedade. Eu recebi vários relatos aí de mulheres, principalmente, que é o meu público maior, sobre essa questão da ansiedade. Eu acho que a gente não tem uma condição de psicólogo, por exemplo, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não sou pastor de igreja, vamos dizer assim, porque os pastores de igreja acabam dizendo que quando você vai abrir uma coisa, você tem que ter competência para curar aquela pessoa se tu for abrir. Da mesma forma que você pega um psicólogo, um psiquiatra, que diz que você não pode abrir aquilo que tu não consegue trabalhar. Mas eu acredito no caminho da literatura que existe uma área chamada biblioterapia. Então a gente vai lá e escreve alguma coisa e auxilia as pessoas. Eu não acredito que um psiquiatra, um psicólogo ou um pastor tenha a capacidade de curar alguém, porque são detalhes que fazem e um conjunto de coisas que fazem uma pessoa adoecer. Então não é uma única pessoa, através da sua profissão, que vai curar alguém. Então eu acredito que tudo é complementar na vida. E isso faz com que a gente consiga, eu acho, ouvir mais e respeitar mais as respectivas funções de cada um. Mas eu também penso que a gente pode falar de tudo, porque a gente tem liberdade de expressão. Então eu trabalho naquilo que eu escrevo um pouco nessa ideia. Eu até tenho uma luta contra aquelas pessoas que acham que o que eu escrevo é pelo lado pessoal. Por exemplo, um tempo atrás eu coloquei um negócio sobre família. O que eu coloquei sobre família foi mal compreendido pela minha própria família. Então, não a família, minha mãe, meu pai e minha irmã, mas aquelas pessoas de fora que leram aquilo que eu escrevi e acabaram achando que eu estava falando para elas. É aquela coisa, se o chapéu serviu, vista. Como o meu livro Operação Maçonaria e Jesus Cristo, eu tratei de Jesus Cristo enquanto ser humano, deu muito pastorzinho queimado com o que eu escrevi, entendeu? Que veio falar para mim, mas eu quero que se lixe na real essas pessoas, porque o meu compromisso, eu até cheguei a dizer um dia que as pessoas entenderam mal que eu não tinha nem compromisso com os meus leitores, mas com os meus leitores eu tenho um compromisso porque eu sigo escrevendo. Então, se eles encontraram o que eu escrevi em algum momento, automaticamente a gente tem uma relação, tem um diálogo. Então, nós temos que pensar que o que a gente coloca no mundo, as pessoas não devem ficar levando para o lado pessoal. O livro Operação Maçonaria, ou Jesus Cristo, como eu coloquei no meu prefácio, ele é mais Joacir Dal Sotto. Eu acho que o pintor de quadros, ele é mais aquele pintor de quadros, é mais ele quando ele coloca uma coisa e aquele que observa é que vai tirar uma reflexão. Mas não pode ser para o lado pessoal. Eu acho que a arte ela vem com a proposta de tirar o lado pessoal da história e trazer uma abertura maior para tornar a vida suportável, a vida agradável, o convívio interessante. Porque se a arte não cumpre essa função, ela automaticamente está mais para a religião que tem uma verdade absoluta e diz que a salvação está ali. Então ela está mais para a ciência que diz, o ovo faz mal. Então, enquanto ninguém comprova que o ovo não faz mal, o ovo faz mal, porque o cientista diz. A literatura ela amplia a imaginação, ela não vem só com uma única verdade. Então, quando eu coloquei no livro Operação Maçonaria ou Jesus Cristo uma abertura para vários pontos polêmicos, como a questão da cristandade, e coloquei Jesus Cristo enquanto ser humano, as pessoas não têm que vir com 7 pedras me atacar. Ou ela lê e gosta, ou que vá encontrar o caminho dela mais longe de mim, porque eu não tenho tempo para ficar xingando ou atacando quem, por exemplo, não gosta daquilo que eu escrevo. Quem não gosta, não lê. É bem simples o negócio. Quem não gosta de você, se afasta. Então, eu acho que é um gasto de energia, um gasto de vida a gente fazer isso.
O livro Curvas da Verdade, ele vem um pouco mais de pensamentos. Então eu tenho textos ali que eu escrevi no tempo que eu demorava 2 horas para escrever um texto. E ali é fruto de todo um esforço para eu chegar à condição de arte que eu tenho hoje. Hoje eu tenho uma condição de arte que é só colocar no papel e o negócio sai. Antes não, eu demorava 2 horas, faz uns 4 anos aí só que eu só coloco no papel e as coisas saem. Então eu não tenho problema criativo. E aí agora que eu estou tendo uma frequência diária em todas as minhas redes sociais, para que essa produção, esse, vamos dizer, talento que as pessoas dizem que eu não gosto de olhar com, por essa ótica, eu gosto de olhar um cara que era, entre aspas, ignorante, se esforçou, colocou coisas no papel de forma carinhosa, de forma esforçada, com todo o amor, não deu ouvidos para o que as pessoas diziam. Então, quando eu coloquei meu primeiro texto no jornal Correio Lajano de Lages em 2010, eu saí correndo mostrar para todo mundo aquilo que eu coloquei no papel. E as pessoas, ao mesmo tempo que elas diziam, olha só, parabéns, não sei o quê, elas automaticamente começaram a olhar com inveja pelo que eu fui crescendo. Porque você não faz 358 páginas que nem eu fiz o Curvas da Verdade danada. Mas eles não sabem que esse livro é trabalho de um ano, no tempo que eu era um ignorante que não conseguia colocar nada no papel e demorava um dia para fazer um texto. Então, esse esforço que eu tive para chegar no Operação Maçonaria ou Jesus Cristo, que eu fiz em setembro de 2018, em um mês esse livro. Em um mês eu fiz para dizer assim, cara, a arte é o que a gente coloca e aquilo que as pessoas têm acesso. Se elas não gostam, elas se afastam. Então, o que me levou a chegar até a Operação Maçonaria ou Jesus Cristo, o próprio tema, o porquê do tema, eu acho que a gente não tem que perguntar porquê e como, mas sim tem que ir lá e fazer. Ninguém lembra daquilo que as pessoas disseram. A gente lembra daquilo que as pessoas fizeram. Então, acho que na vida a gente tem que ter esse afeto, essa força, esse querer. E a gente tem que entender que a maioria dessas pessoas servem de obstáculo. Porque elas ficam estáticas e você avança. Elas ficam estáticas e você avança. Você vai lá e consegue coisas, sei lá, construir uma família, que nem o Heron aí, que tem uma família linda aí. Agora, vamos dizer assim, até ontem ele estava lá em casa, mas é um jovem, estudante de veterinária, e estava lá em casa e agora tem uma família linda. Então é todo um processo, todo um esforço, toda uma história que ele vai fazendo e vai tentando marcar na família dele. E a gente consegue, eu acho, trazer coisas boas para a vida quando a gente entende que a gente não pode ter pessoas perto da gente que sejam um obstáculo, mas pessoas que nos conheçam e nos respeitam. Imagina aquela pessoa toda negativa que chega para você, não, mas não faça isso que não vai dar certo. Nossa, mas tu teve filho, como que? Não, mas você não tem condições de ter um filho, entendeu? Então as pessoas acham que tudo tem que ter um momento certo, tem que ter um planejamento de acordo com o que elas pensam sobre você. Não, a gente precisa ter um planejamento de acordo com o que a gente entende do momento que a gente está passando. É como a água suja do budismo que diz: se está água suja, observe, só observe, porque aquela água daqui a pouco vai estar limpa. É como a lua, hoje está noite, provavelmente esteja nublado, mas amanhã estará o sol novamente pela manhã. Se você vai estar no sol, embaixo do sol, não sei. Se vai ter nuvens, também não sabemos. Mas o que tem hoje é preciso observar, porque isso também vai passar, vai mudar. O mundo externo muda e nós mudamos. Quando essas coisas a gente entende que a vida é assim, eu acho que fica mais fácil a gente encontrar o próprio centro. Porque o nosso desafio enquanto seres humanos, ele não é o desafio do Sol e da Lua que são estáticos. O Sol e a Lua são estáticos. Não somos idiotas da Terra plana, eu acho, para acreditar que na Terra plana e ou idiotas até o século XIV que acreditavam, idiotas não, pessoas que buscavam pelo conhecimento, mas a Igreja Católica travou isso, né? E disse que a Terra não girava. Então descobriram no século XIV que a Terra girava. Então se a Terra gira, nós temos vida, somos humanos. Automaticamente nós temos dificuldade para encontrar o nosso centro. Então a gente não nasce como sapo, que vai só fazer coisas de sapo
e não tem angústia, não tem dilemas. Nós temos dilemas e é nesses dilemas que estamos perto de encontrar a luz. Porque se Deus nos criou, para quem acredita em Deus ou sabe que Deus existe, os nossos pais também nos deram vida. Nada do que a gente tem hoje na vida nós fizemos. Então o eu é um problema. Tudo foi trazido para nós. Eu acredito que a vida ela é muito complicada, mas é possível, porque como eu vi esses dias o Cortella dizendo, não existe o insucesso, porque o insucesso seria aquele que desiste. Então a pessoa que faz e vai tentando, ela não vai ter o insucesso. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que trabalhar sempre em relação ao agora, em relação ao destino. O que passou não volta. A gente tem que ir fazendo as coisas e não trabalhar com a desistência, com o insucesso. Se eu trabalhasse com a questão do insucesso, com a desistência, na primeira crítica que eu recebi em 2010, quando eu fiz um texto, eu teria desistido. Eu, em 2011, 2012, comecei a fazer textos um pouco mais pesados politicamente, fui atacado. Até para o jornal que eu mandava textos, o jornal Correio Lagiano, as pessoas mandaram e-mail na época, porque o WhatsApp só foi fazer em 2015, me mandaram um e-mail dizendo assim que eu devia parar de escrever, eu tomar cuidado por onde eu andava, porque o que eu estava falando era crítico. Se eu fosse desistir daquilo que me falaram, automaticamente a minha vida, no sentido da arte, estaria terminada. Eu teria alimentado toda uma derrota para minha existência. E na literatura, escrevendo, eu encontrei vários caminhos, inclusive na questão assim da bebida e das drogas. Eu ter parado, isso me fez de forma terapêutica transformar a minha vida. Então, se hoje eu tenho algo, é o que eu já escrevi, mas eu não me canso com isso. Por isso que eu vou tentando novos canais de comunicação, por isso que eu vou fazendo várias situações que abram mais a minha vida. Eu não tenho a língua presa para dizer do meu passado, eu não tenho a língua presa para dizer assim que eu não vou conseguir. Eu consigo, todos os dias eu levanto, eu faço. Então, hoje eu me alimento de uma ideia que eu me acordo todos os dias 6, 7 horas da manhã e vou dormir meia-noite, mas todos os dias, a cada instante, eu tenho que dar o meu melhor. Se hoje o emprego não é dos sonhos, se o salário não é dos sonhos, se eu não conseguir chegar aonde eu quero estar, eu sigo tentando. Eu não posso parar, eu não posso dizer assim, ah, deixa a vida me levar. Eu não julgo quem faça assim, mas eu acho que a gente tem que ir tentando, nunca é tarde. Uma pessoa com 70 anos aprender a ler e escrever é uma dádiva. Da mesma forma que as pessoas, às vezes, o excesso de angústia, de tristeza, de desânimo, você dizer assim, eu não vou conseguir, ou se cercar de pessoas negativas, isso te faz um mal tremendo. Então é preciso se alimentar de coisas boas na vida. Pessoal, a ideia era falar só um pouco sobre isso. Então, obrigado aí, Oerão, pela presença, a Isabel, a todos os demais que vierem posteriormente assistir essa transmissão. Eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o melhor seja a fonte dos pequenos hábitos, das ações. E os meus livros aí, quem deseja receber os meus livros, peço aí que faça uma reserva o quanto antes para que eu consiga entregar ele autografado. Ele não autografado, ele fica o tempo todo aí pela editora. Espero que por muitos anos a editora deixe os livros disponíveis pelo site. Então é só entrar no site Editora Multifoco e lá digitar o Joacir Dal Soto ou procurar por aqui que eu mostro os melhores caminhos. Vamos fazer um excelente feriado. Quem for trabalhar, que consiga dar o seu melhor e agradecer pelo trabalho que tem. Quem não tem trabalho, que consiga encontrar um trabalho quanto antes. E aconselho a todos a ter uma forma de arte. Sei lá, vai pintar um quadro, escreva, leia um livro, crie pequenos novos hábitos, tenha um hobby, faça da vida algo grandioso, porque a vida é realmente grandiosa, é um privilégio sempre estar vivo. Um forte abraço, meus irmãos e irmãs, que tudo de bom esteja com vocês sempre.